bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. O nosso assunto hoje vai ser sobre polígonos. Exatamente, nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre essas formas geométricas que são feitas com linhas retas, em um plano, logo são figuras planas, e vamos entender um pouco como é que funciona essa teoria de polígonos. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos estudar. Falando sobre polígonos, eu queria logo te explicar uma coisa. Como é que um polígono é formado? Primeiro, você percebe aqui nesse polígono, conhecido como triângulo, você vê que tem a reta T, a reta S e a reta R. Então elas são três retas que vão se cruzar, fazendo um espaço geométrico feito com linhas retas, e você percebe que o desenho está bem fechado. Você tem aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Primeira característica para polígono, ele tem que ser uma forma geométrica feita com linhas retas e fechado. Perceba que não tem nenhuma abertura aqui. E a palavra polígono, você percebe muito bem que é uma palavrinha simples de entender o seu significado. A palavra poli, ela significa muitos ou simplesmente vários. E a palavra gonos faz referência a ângulos. Por isso que um polígono é uma forma geométrica, certo? É uma reunião de uma linha fechada simples, ó. Linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta. Quem são os segmentos de reta? Ora, aqui ó, segmento AB, segmento BC, segmento CA. Simples assim. E com sua região interna. Está aqui, ó, bem explicado para você. Então, poli, vários, gonos, ângulos. Vários ângulos. Então, é polígono. Mas com essas características. Ficou bem claro para você? Espero que sim. Muito bem. Continuando, você percebe o seguinte. Quem dessas figuras são polígonos e quem não é polígono? Essa figura aqui que você acha que é meio louca, não tem uma forma comum, ela é um polígono. Ela é feita com linhas retas, ela tem um espaço fechado, então ela é um polígono. Mas ela não tem nome especial. Ela é um polígono irregular, mas não deixa de ser um polígono. Este aqui já não é um polígono. Por quê, professor? Não está aqui, ó, linhas retas, espaço interno delimitado. Opa, delimitado. Tem uma abertura aqui. Perceba bem direitinho, ó. Essa abertura já faz com que esse desenho não seja um polígono, porque ele não está fechado. E esse aqui é até mais conhecido seu, né? Ele é um pentágono, porque ele tem o quê? Ele tem 5 ângulos. Vamos trabalhar também mais à frente a nomenclatura dos polígonos. Este é um pentágono, porém irregular, porque para ser um pentágono regular, todos os seus lados devem ser iguais. No caso desse, eles não são iguais. Mas eu quis trazer logo isso para você ver algumas figuras geométricas que são polígonos e outras que não são. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais nesse conceito de polígonos para que você não fique com nenhuma dúvida. Eu quero te convidar agora a olhar esses 4 polígonos. Sim, esses 4 desenhos são polígonos fechadinhos, feitos com linhas retas e tudo mais. Porém, tem uma diferença. Existem polígonos convexos e existem polígonos não convexos. Professor, o que é isso? Como eu vou saber que um polígono é convexo e um polígono é não convexo? Simples. Como distinguir isso? Polígonos convexos, quando você faz 2 pontos distintos dentro deles e você interliga um ponto ao outro fazendo um segmento de reta dentro do polígono, ele tem que permanecer dentro do polígono. Exemplo, se eu colocar um ponto aqui e outro aqui, será que quando eu interligar eles vão ficar dentro do polígono? Veja que ficaram. Em qualquer ponto, eu vou colocar outro ponto aqui e outro aqui. Vamos ligar também esse. Permaneceu dentro? Sim. Então esse polígono é convexo. Qualquer ponto que você coloque
distinto nele e faça um segmento de reta em seu espaço interno, vai permanecer dentro do seu espaço interno. No caso desse outro, se eu colocar um ponto aqui e outro aqui, você percebe que eles permanecem aqui ainda. Porém, você tem que fazer vários testes. Vamos colocar outro aqui e outro aqui. Você percebe que ainda continua dentro. Mas se eu ligar esse ponto a este ponto, você vai perceber uma coisa. Perceba que o segmento de reta saiu do polígono. Por conta desta situação, ele é um polígono não convexo. Você vê que neste, se você colocar também em qualquer lugar, você percebe que o segmento não vai sair de dentro da área interna do polígono. Já aqui, se você colocar um nesse ponto e nesse ponto, você percebe que ele vai acabar saindo, ou mesmo nesse ponto e nesse ponto, ele também vai sair. Na hora que ele sai do desenho, esse segmento sai da região interna do polígono, nós classificamos esse polígono como esses dois polígonos não convexos e esses dois polígonos convexos. Espero que tenha ficado bem claro sobre o que é um polígono convexo e um polígono não convexo. Vamos agora entender como é que se dá o nome de um polígono a partir de seus elementos. Você vai falar assim, como assim, professor? Que elementos que eu não estou vendo aí? Aqui tem muitos elementos. Por exemplo, os segmentos. Quando você analisa os segmentos, ó, esse aqui, ó, você tem um segmento AB, certo? Você também tem um segmento AC e você tem um segmento BC. Quem são esses segmentos? Ora, os segmentos AB, segmento AC e segmento BC, nós chamamos de quê? Nós chamamos de lados. De quem? Do polígono. Em questão desse polígono. Outro ponto interessante ao se dar o nome deles são os pontos A, B e C. Perceba aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C, que são os cruzamentos entre as retas para formar os segmentos. Esse ponto A, B e C, quem são eles? Ora, quem são eles? Eles são os vértices do polígono. Ou seja, esse polígono em questão, ele tem três ângulos internos. Ó. Você vê aqui o ângulo A, B e C. E ele também tem todos destacados aqui na figura. São seus ângulos, que nós podemos representar da seguinte forma. Você pode representar ângulo A, ângulo B e ângulo C. Três ângulos internos. Aqui na corzinha marrom destacada. Tá bom? Então, com qualquer polígono, o número de ângulos é exatamente igual ao número de lados. Era aqui que eu queria chegar. Ó. Perceba quantos lados tem aqui. 1, 2, 3. Se o polígono tem 3 lados, logo ele tem 1, 2, 3 ângulos e 1, 2, 3 vértices. Viu que interessante? Ou seja, o número de ângulos é igual ao número de lados. Os polígonos são geralmente nomeados a partir dessa situação. Da quantidade de ângulos que eles possuem, da quantidade de lados que eles possuem. E vão ganhando nomes especiais, certo? Vão utilizados com frequência, outros não. Alguns talvez você nem conheça ou tenha ouvido falar. Por exemplo, esse aqui é famosíssimo. Você está vendo aqui como ele tem 3 ângulos, ele é chamado de triângulo. A palavra triângulo quer dizer exatamente que ele tem 3. E foi isso. Espero que tenha gostado, espero que possa curtir ela e não perca a aula de triângulos e nem a aula de quadriláteros. Tchau, tchau.